sabeis que eu sou da Imaculada? Acaso não sabeis? Tem uma advogada. Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de irmão. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de irmão. Boa noite, família Evangelizar. Estamos começando mais um programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso. Estamos estudando o Evangelho de São Lucas, mas nós queremos receber a sua participação, queremos saber qual a cidade, qual o estado, qual a região que você nos acompanha. Então eu te convido nesse exato momento a entrar no Facebook da TV Evangelizar. Alguns minutos nós publicamos um vídeo, eu e o Dom Peruso, e logo abaixo desse vídeo você vai comentar, você vai colocar a cidade, o estado que você está nos acompanhando, e sempre quando nós voltarmos do intervalo eu estarei lendo a sua participação, estarei interagindo com você. Quero acolher todos vocês que nos acompanham pelas parabólicas digitais, também pelo canal aberto, e acolher também o povo aqui no auditório. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. E é com muita alegria, quero insistir mais uma vez, entre no Facebook da TV Evangelizar, faça o seu comentário. E nesse momento, passo a palavra para o Dom José Antônio Peruso. Boa noite, William. Muito boa noite, Vinícius. Hoje é a Joelma. Boa noite, David. Este é um meninão, é novo aqui, não recordo dele ter estado em alguns dos nossos programas. O Jean está na Terra Santa. Está em missão. Foi lá visitar todos esses lugares que nós apresentamos aqui. E o David, todo jovial, o meninão, ótimo. William, sua presença no programa é tão importante que eu acho que é conhecendo a palavra, em vez de ser com Dom José Antônio Peruso, é com William. Não sei o sobrenome, qual é? William Teixeira. William Teixeira e seu charme. Vamos lá, minha gente, é uma alegria para mim voltar, encontrá-los aqui, encontrar você aí na sua casa. Você me vê, eu não posso vê-la, mas a distância se torna próxima, a televisão quase que nos coloca face a face. Esta semana eu, encontrando algumas pessoas, disseram-me que chegam em casa com pressa do seu trabalho porque querem conhecer a palavra. E o número é grande. Eu fico cada dia mais maravilhado com o encanto com o qual nossa gente se volta para a palavra de Deus. Vez por outra se fala de tantos desafios para a evangelização, de tantos desinteresses que se encontram para a experiência de fé em muitos contextos e em muitos ambientes. Sim, temos esses problemas. É uma das grandes dificuldades do nosso tempo. Há uma forte religiosidade, é verdade, mas quase sempre com aquela característica de buscar em Deus ou na divindade aquilo que eu preciso de maneira mais imediata. E fica aí. Quem quer conhecer a palavra, quer dar o passo seguinte, muitos passos. Aquilo que Jesus disse a Pedro, agora lancem a rede em águas mais profundas. Vamos tentar hoje dar um novo passo. E o nosso texto, o texto para hoje,
Este suscita tantas indagações, perguntas, curiosidades, incertezas. É Mateus 11, 14 a 22. Jesus e Beelzebul. Caramba, ocupar o tempo da televisão para falar deste sujeito, Beelzebul. Mas são indagações que afloram com frequência. E vez por outra também nos deparamos com o enigmático, e não apenas o incerto, mas com certas maldades, cuja explicação parece fugir ao nosso alcance. Talvez, conhecendo a palavra, ou esta palavra, poderemos olhar com mais serenidade para tantos problemas ou tantas maldades, face às quais nos deparamos todos os dias. William, você está pronto? Vocês estão prontos? Lucas 11, 14 a 22. Telespectador, você em casa, tem sua Bíblia em mãos? O William começa. Ele expulsava um demônio que era mudo. Ora, quando o demônio saiu, o mudo falou e as multidões ficaram admiradas. Alguns dentre eles, porém, disseram: é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Ele, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruínas. E uma casa cai sobre outra. Ora, até mesmo Satanás, se estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios. Ora, se é por Beelzebul que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou. Se é por Beelzebul que eu expulso os demônios, por quem os expulsam os vossos filhos? Assim, eles mesmos serão vossos juízes. Contudo, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou a vós. Quando o homem forte, bem armado, guarda a sua moradia, seus bens ficarão a seguro. Todavia, se o mais forte o assalta e vence, tira-lhe a armadura da qual confiava e distribui seus despojos. Isto, se o tempo permitir, poderemos dar um passo adiante destes versículos. Mas então, vamos tentar compreender. Beelzebul, chefe dos demônios, os demônios que tomam posse. Como entender tudo isso? O que pretendia o evangelista? De que maneira nossa vida pode ser marcada por experiências tão difíceis ou tão dramáticas? Ou nosso cotidiano, ou pessoas que conhecemos, tudo somado. A filosofia se depara com tudo isso. O problema do mal, onde começa. E também a literatura, Dostoiévski, um dos grandes escritores do mundo ocidental da Europa, fazia a pergunta: por que o sofrimento dos fracos e dos inocentes? Não vamos responder a tudo isso aqui, nem é possível. Mas vamos tentar compreender a palavra. A meta é esta. Observemos, antes de ir aos textos e à nossa tela, parece interessante que compreendamos o que vem logo antes, para entender onde se inscreve essa narrativa sobre Beelzebul. Da outra vez falávamos do Pai Nosso e da eficácia da oração. E terminamos assim. Você pode ler, William, a partir do versículo 9. Nós não queremos falar desses versículos porque já os explicamos. Todavia, vão nos ajudar a compreender
o que vem a seguir. Segue, meninão, William. Versículo 9. 9 em seguida. Também eu vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, acha, e ao que bate, se abrirá. Quem de vós, sendo pai, se o filho lhe pedir um peixe, em vez do peixe lhe dará uma serpente? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. O contexto, o que antecede os nossos versículos, estes aqui, Lucas 11, 14 a 22, são estes que você leu. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e ser-vos-á aberto. Foi já explicado da outra vez, você pode encontrar aí no YouTube se não pôde acompanhar. Não é pedir o que lhe convém, o que é dos próprios caprichos. Como se Deus fosse uma espécie de fornecedor de bens que nos interessam. E que como se nós pudéssemos contar ao nosso bel prazer com sua prodigalidade, isto é, com sua generosidade. Não. Pedi tudo do que precisais para que Deus seja Pai. Venha a nós o vosso reino. Pedi tudo do que precisardes. Estou usando a linguagem aí na forma mais solene. Pedi tudo o que precisardes, é assim que temos nas traduções, para que Deus seja Rei, o reino de Deus. Quanto mais o Pai dará o Espírito Santo a quem lhe pedir, é este o grande dom a suplicar, o dom do Espírito Santo. Um exemplo foi recordado, só quero aqui retomar, Jesus nas tentações, cheio do Espírito Santo, sustentado pelo Espírito de Deus, disse não ao que o distanciava de Deus, e sim ao que o aproximava. Tenhamos isso bem claro. Agora nós vamos aos nossos textos, mas antes ainda, William, nós já fizemos isso outras vezes. Você leia, queira ler, por favor, o último versículo, o versículo 13, Lucas 11, 13, e já passe para o 14, sem outros títulos, porque Lucas não pôs títulos, é imediatamente uma sequência. Estávamos a falar do contexto. Pode, por favor, William? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Ele expulsava um demônio que era mudo. Ora, quando o demônio saiu, o mudo falou e as multidões ficaram admiradas. Isto. Quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Ele expulsava um demônio que era mudo. Não há nenhuma interrupção, não há nenhuma descontinuidade no Evangelho, embora o tema mude de maneira absoluta, uma mudança radical de tema, de assunto. Mas essa continuidade, o dom do Espírito Santo, é agora, na força do Espírito de Deus, ei-lo que está a atuar. Ele expulsava, pode ler de novo o início do versículo 14? Ele expulsava um demônio que era mudo. Isto. Como explicar a mudez à época? Como explicar a surdez à época? Como explicar a cegueira, nos casos de cegueira? Não esqueçamos, para os padrões culturais do tempo, o mudo não pode falar, não pode se comunicar,
não pode trocar palavras, e isto significava comunhão. Está incapaz de experiências de comunhão. Falo daquele tempo. Sigamos. Desde as origens, desde o início do cristianismo, precisaram os cristãos defender Jesus, defender seu mestre. Nos primeiros dias do cristianismo, e também os missionários, porque eles eram acusados com frequência, uma acusação bem precisa, eles praticavam a magia. Era comum no Oriente Próximo, na Antiguidade, multiplicar certos prodígios a troco de dinheiro. E os cristãos, embora não recebessem por isso, eram incluídos entre os mágicos que tinham certos sortilégios, mediante os quais se serviam para atrair a atenção e a adesão de pessoas ingênuas e frágeis. Pensavam que, por serem mágicos, eles, os cristãos, não somente eles, mas os cristãos de maneira muito singular, tinham em suas mãos um poder satânico, um poder que não vinha de Deus. Sabe, quando se foge do comum, o extraordinário suscita sempre perplexidades. Ainda mais, quanto menos se consegue explicar, mais admiramos, mais nos encantamos e mais nos atemorizamos. Lucas escreveu nos anos 80, talvez 85 depois de Cristo. O cristianismo já tinha se difundido largamente. E tantos problemas de saúde à época, inexplicáveis, ação demoníaca. Pois bem, vamos à outra tela, e isso vai nos ajudar. É sempre contextualização histórica. Antes de falar do nosso texto, é preciso que compreendamos o ambiente que circunda a realidade vivida por aqueles primeiros cristãos. Para os antigos autores e leitores, a existência do mundo dos demônios, também a dos anjos, era uma certeza. Uma tempestade era uma potência diabólica que, enfurecida, queria destruir quem estava por perto. Afinal, alguém é capaz de frear o vento? Você é, William? E um vento destruidor? Uma entidade diabólica quer destruir. A tempestade acalmada. Foi a experiência dos discípulos. Uma ventania, uma seca, é a ação de alguma divindade subordinada, ou ao grande Deus bom, benevolente, e daí este anjo fará o bem, ou então alguém subordinado ao adversário de Deus que causará desgraças. A grande discussão naquele tempo era como vencer os demônios. Ninguém é capaz de impedir que uma desgraça se desencadeie sobre alguém. Estes demônios são poderosos. Estamos naquele tempo. Alguém é capaz de impedir uma surdez, uma mudez, uma doença. Hoje se fala de medicina preventiva. Estamos no nosso tempo. Àquela época era a desgraça que vinha até o sujeito. A outra tela ainda vai nos ajudar a contextualização histórica ou histórica-cultural. Histórico-cultural. Bem, os evangelhos, os evangelistas, os primeiros cristãos, os discípulos,
Jesus, eles usam o linguajar do tempo, os esquemas culturais da época, o modo de interpretar as situações humanas circulantes no tempo, na época, no contexto, na terra, na região em que estavam inseridos. Também os evangelistas, mas eles, e aí a experiência de Jesus, estavam convencidos de que na pessoa de Jesus era o reino de Deus que atuava. E sua realeza se verificava somente onde Jesus era acolhido com fé. Não esqueçamos, Jesus tocava e aqueles que tinham fé eram curados. A causa da doença, uma potência demoníaca o dominara, mas Jesus toca e é uma potência maior do que aquela que desgraçava a vida da pessoa sofrida. Então, entre o reino dos demônios e do mal e o reino de Deus, que era uma fonte de graça, de misericórdia e de amor, neste contraste, nesse combate, triunfava Jesus, porque sustentado pelo Espírito de Deus. Tudo isso estou explicando como premissas para que possamos ler este texto, o de Jesus e Beelzebu, é assim o título que as Bíblias colocam ou propõem. Mais um passo, por favor, antes de começarmos o texto. Contextualização histórica ainda. Quem está com fome, o que é que deseja? Alimentar-se. Quem está com sede, o que deseja? Dispor de água, beber. Ver-se livre do maligno era o desejo daqueles que experimentavam certas formas de aprisionamento ou agrilhoados. O mudo, ou ele, ou seus pais pecaram. Ele quer se libertar, quer falar. O paralítico, ou ele, ou seus pais, estamos naquele tempo, tinham dívidas com Deus. E aí vai. O grande desejo era reconstruir as relações com Ele para poder experimentar a liberdade. Ver-se livre do maligno era um dos aspectos da salvação esperada. Quando vier o Messias, não haverá mais desgraças que se imponham sobre os filhos do povo de Deus. Porém, a libertação do mal assumida, a libertação mal assumida pode ensejar recaídas. Seria uma salvação efêmera. Por isso, nós vamos ver na parte final que muitos experimentavam a cura, mas depois se distanciavam e voltavam novos demônios. Era a mentalidade da época. Então é preciso vigilância, permanecer unidos a Cristo, estar com Ele. Eu sei que usei esse primeiro quadro só para contextualizar, mas é preciso que compreendamos o conjunto, senão vamos fantasiar, especialmente quando entram esses temas do demônio, poderemos seguir muitos descaminhos. Seguiremos após o intervalo. Antes de nós irmos para o intervalo, nós estamos vivenciando a série mariana aqui na obra Evangelizar, é preciso, todas as segundas-feiras. E na próxima segunda-feira, no encerramento da série mariana, o reitor do Santuário Nacional de Aparecida estará com a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida aqui no auditório da obra Evangelizar durante a noite de louvor. Estaremos também recebendo a cantora Joana. Quero convidar vocês que podem estar conosco e vocês que não podem, acompanhem em casa pela TV Evangelizar. Vamos para um breve intervalo cantando, voltamos já. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor.
Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte realizas prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão, pois com teu braço forte realizas prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Já estamos de volta com o programa Conhecendo a Palavra. Esse é o momento de eu ler a sua participação aqui no Facebook da TV Evangelizar. Aliás, ainda dá tempo você entrar. Nós publicamos um vídeo. Coloca aí a cidade e o estado que você está nos acompanhando. Será uma alegria poder interagir com você. O Francisco Almeida, olá William, olá Dom Peruso. Estou acompanhando vocês aqui de Nepomuceno, Minas Gerais. Estou assistindo com a minha mãezinha, Rosa, e estamos aprendendo muito. Que Deus abençoe vocês. O Júnior Junqueira nos acompanhando de Astorga, no Paraná. A Luciene Melo diz aqui: estou assistindo pela internet de Recife. É muito bom conhecer a palavra para aumentar a nossa fé. Obrigado, TV Evangelizar, pelo programa maravilhoso. A Regina Fade, boa noite, acompanho de São Luís, Maranhão, pela Parabólica Digital. Sou associada fiel e amo essa obra, amo conhecer a palavra de Deus. A Rosângela Camargo, boa noite, sou associada fiel, acompanho pela net, amo escutar a palavra de Deus, sou aqui de Curitiba. O Marcos Santos, é muito bom conhecer a palavra e aumentar a nossa fé. Estou acompanhando vocês em Maringá. Vamos agora, ótimo, vamos ao segundo, a nossa segunda parte. Toda a primeira parte, nunca usei toda uma primeira parte só para introduzir, mas para evitar mal-entendidos é importante que as coisas sejam colocadas de maneira, espero, em pouco tempo não é possível aprofundar esses aspectos da teologia e da história da cultura bíblica, mas pelo menos deixar as grandes linhas para compreender toda a problemática do mal e das frustrações e das desgraças que às vezes se nos impõem. Se antes se falava de contextualização histórica, aqui vamos a uma contextualização teológica. Agora nós vamos começar a ler, a incidir, a voltar as atenções melhor para a palavra mesma. Parece necessário perceberem, Jesus fora caluniado, fora interpretado com todas as maldades que a cultura da época poderia sugerir. Chamaram de mal, de inspiração diabólica, o bem que ele fazia. Como compreender isso na mente do autor, do evangelista? Jesus e os discípulos estão em caminho para Jerusalém. Você poderia, William, 9, 23 e 24. Vai até lá, por favor. Já estou aqui. William, aqui é traquejado na arte da palavra. Vai lá. Dizia ele a todos: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Pois todo aquele que quiser salvar sua vida, a perderá.
mas o que perder sua vida por causa de mim, a salvará. Vai ao versículo 51, são textos que já vimos. Quando se completaram os dias de sua assunção, ele tomou resolutamente o caminho de Jerusalém. E ele está em caminho de Jerusalém. E tendo curado um homem mudo, curado da sua mudez, foi acusado de agir sob influxo das potências diabólicas. Ou seja, o caminho de Jerusalém, de Jesus e dos seus discípulos, comporta suportar calúnias e maledicências. Os que querem seguir Jesus com ele para Jerusalém vão se deparar com críticas, condenações, ofensas, maledicências, toda a forma de palavra que possa desfigurar a nobreza de intenções do discípulo. Nenhuma surpresa para o leitor de hoje, para o evangelizador de hoje, para o discípulo de hoje, se na sua fidelidade e no seu seguimento se deparar com realidades desta natureza. É parte das vicissitudes das experiências do discipulado. Sigamos, e agora nós poderemos nos voltar para o texto. Lucas 11, 14. Pode ler, vamos à palavra, versículo por versículo. Ele expulsava um demônio que era mudo. Ora, quando o demônio saiu, o mudo falou e as multidões ficaram admiradas. Expulsava um demônio que era mudo. É fácil perceber a mudez. Não se pode explicar. Resultado, ação do demônio. Neste caso, podemos observar, não diz o lugar, não diz o tempo, não diz as circunstâncias, não informa nada. Parece que o evangelista está claramente interessado não em destacar a grandeza do acontecimento ou então o caráter surpreendente e espetacular do prodígio e do milagre. Não tem nenhuma informação. Sua intenção, aqui já colocada no primeiro versículo 14, o início dessa unidade literária, é mostrar que Jesus expulsava. Quando o demônio saiu, então, entre o demônio e Jesus prevaleceu a autoridade de Jesus. Ele é mais forte. O mudo começou a falar. O mudo é mudo porque não ouve. Não é que ele sabe falar logo. A intenção do evangelista não é descrever os pormenores do milagre, mas é a vitória do Senhor sobre aquela potência que desgraçava a vida daquele homem. As multidões ficaram admiradas. Sempre aí, as multidões se admiram. Os adversários de Jesus o condenam, criticam-no, enfurecem-se, põem-se como óbices ao seu caminho para Jerusalém. É esta a parte que o evangelista quer destacar neste primeiro versículo. E aí, demos um novo passo. Por favor. Vamos lá, versículo 15. Versículos 15 a 16. Alguns, porém, disseram: é pelo poder de Beelzebu, o chefe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Ou seja, perceberam, as multidões maravilharam-se, ficaram admiradas. Uns é pelo príncipe dos demônios,
Outros, talvez não. Mas será? É preciso um sinal e um prodígio ou um milagre adicional e complementar para confirmar. Senão permanece a dúvida. Tentemos compreender. Já vimos dois grupos. Os que atribuem a autoridade ao príncipe dos demônios. Digamos assim, a autoridade de Jesus sobre os demônios, ele a exerce influenciado pelo chefe dos demônios, o operador do mal. Beelzebu é um nome usado também pelos antigos filisteus. Baal-zebu, daí Beelzebu, o chefe dos demônios. Demônios sempre associado com o mal. Então Jesus era possuído pela força do mal e com isso atuava sobre os que estavam pelo mal dominados. É o possesso que vai libertar possessos. É isso que diziam de Jesus. Ele faz tudo isso porque o demônio age nele. Olha a gravidade. A dureza de coração até onde leva. Sigamos um pouco mais. Se a autoridade de Jesus vem do maligno, tudo o que ele faz é sempre malignidade. É chamar de desgraça aquilo que fora oferecido como graça. E daí ele não é o Messias. O Messias, quando vier, vai salvar, vai libertar os homens e mulheres dos domínios do mal. Este, com seus poderes mágicos, é apenas ministro das maldades do demônio. E há o grupo que aceita, mas quer um sinal, ou seja, uns se maravilharam, versículo anterior. Outros o demonizaram e outros duvidaram. É preciso um sinal. Olha o que se pode fazer do bem, quando as intenções não são nobres. Outrora e agora. Demos um novo passo, aqui é preciso ter cuidado. Falarei depois quem é esse tal de Beelzebu e de demônio. Vamos devagar, para que não nos apressemos com espetáculos exorcísticos. Porque com uma incrível facilidade, hoje gostaríamos de ver muitas águas bentas a espantar demônios e ver espetáculos desta natureza. Isso cria isso empobrece a experiência de seguimento de Jesus. Porque gostaríamos sempre de, a todo instante, não seguir Jesus no seu caminho de amor que leva até a cruz, mas de ver espetáculos e milagres para que estas realimentem nossas expectativas, às vezes expectativas nem sempre nobres. Vamos devagar. Podemos ver a tela seguinte. E aí nós vamos observar alguns dados que nos ajudam. Lucas 11:17. Você pode ler, William? Mas, conhecendo seus pensamentos, ele disse-lhes: todo reino dividido internamente será destruído. Cairá uma casa sobre a outra. Observemos esta frase. Conhecendo os seus pensamentos. Você pode ir a 5:22, por favor? William, lá Jesus curou um paralítico. Queira observar. Lucas 5:22. Isso. Jesus, porém, percebeu seus raciocínios e disse-lhes:
Por que raciocinais em vossos corações? Que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Ou seja, também lá em 5:22, Lucas é o evangelista que se destaca, como João também o faz. Jesus conhece os pensamentos. Não se trata aqui de um poder miraculoso que lê a inteligência e os pensamentos. Às vezes a gente vê até pela fisionomia se uma pessoa concorda, discorda, aceita ou rejeita. Também aqui. Mas a reflexão é: todo o reino dividido será destruído. Aliás, a palavra divisão e a palavra diabo vêm da mesma raiz. Já falei aqui, acho, não recordo. Onde houver divisões, sinal de influência dele. Vem da mesma raiz latina, divisiones. Onde houver unidade, perdão e reconciliação, aí está o influxo do Espírito Santo. Onde houver divisões, a influência é do adversário de Deus. Em toda parte, usando os esquemas teológicos bíblicos. Pois bem, um reino dividido não se sustenta. Então, o que podemos ver é uma resposta em forma de parábola. Onde houver divisão, não existe perspectiva de futuro. Não se sustenta. Alguém vai triunfar aqui. O raciocínio deles, dos adversários de Jesus, leva consigo uma contradição de fundo. Se é o chefe dos demônios a autorizar que um homem seja liberto de um demônio, há uma contradição de fundo. Não é obra de um demônio fazer o bem a alguém. O bem nunca procede de uma fonte má. Sigamos, e a próxima tela vai nos ajudar. Isto. Ora, se até Satanás está dividido, poderá manter seu reino? Pois dizeis que é pelo poder de Beelzebul que eu expulso demônios. Se o diabo, que é autor de toda a divisão, faz assim, então, por que Lucas fala disso? Vale lembrar aquilo que nós vimos no capítulo 4, versículos 1 a 13. Vamos até lá, para ver como é grande o poder e a ação do demônio, do diabo. Não é coisa pouca. Nós podemos ir a Lucas 4. Você aí na sua casa pode olhar, por favor, também. Aqui é importante que folheemos o texto. Aqui estamos lidando com temas difíceis. Eu gostaria que lesse, por favor, o versículo 5, capítulo 4, versículo 5. William. O diabo, levando para mais alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos da terra. E disse-lhe: eu te darei todo este poder com a glória destes reinos. Notemos o poder que domina, o poder que tiraniza, o poder que dá fama, o poder que subordina as pessoas, o poder que não liberta, é sempre expressão dos domínios ou da autoridade de quem está influenciado por ele. E olha aqui, leia de novo o versículo 5. O diabo, levando para mais alto, mostrou-lhe no instante todos os reinos da terra. E disse-lhe: eu te darei todo este poder com a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu a dou a quem eu quiser. Ou seja,
o poder de tiranizar, a tirania que domina, não tem procedência de Deus, mas do adversário dele. No capítulo 4, versículo 5, é o poder sobre o mundo. Neste caso do capítulo 11, é sobre um indivíduo. Tanto dentro, tanto na pessoa, na sua individualidade, ou na estrutura da história e das organizações de domínio e de poder, não o poder que serve, não o poder que liberta, mas as formas de domínio e exploração, isso não procede de uma experiência de seguimento de Jesus Cristo, mas de obediência ao adversário dele. As invejas que me levam a pronunciar palavras malévolas, o rancor que me leva a odiar pessoas, aquelas formas que dividem corações e mentes, aqueles tipos de egoísmo que causam sofrimento. Não se trata de possessão, mas há um influxo. Alguém influenciou o sujeito que faz essas escolhas, e a influência não veio de Jesus Cristo, mas do adversário dele. Isso quando a maldade é uma escolha. Às vezes é o sentimento de dor interior que não é rancor, não é ódio, não é inveja. Às vezes é até inconsciente e são problemas psicológicos. Não confundamos limite pessoal com ódios escolhidos ou rancores cultivados. Temos que ser bem claros aqui, porque senão vamos pensar que tudo é ação do diabo em nós. Não, não é assim. Mas quando escolhemos não fazer o bem, aí teremos sido influenciados por uma fonte cuja inspiração não é boa. Sigamos, foi isso que aconteceu aqui. Podemos dar um novo passo e a nova tela vai nos ajudar. E aí nós vamos, mas se é pelo poder de Beelzebu que eu expulso demônios, pelo poder de quem então vossos discípulos os expulsam? Era corrente, comum, difundido, também entre os círculos dos adversários de Jesus e entre os ambientes do judaísmo, operar certos prodígios. E quando isso era possível, a ação de Deus tinha se verificado. Quando isso não acontecia, então na luta dos deuses, o demônio e Deus, o demônio teria triunfado. Era assim que se entendia. E nós queremos chegar até o versículo 20, que é o verdadeiro centro de todos esses nossos textos, de toda esta unidade. Mas eu gostaria agora de deixar bem claro, novamente, quando o discípulo não escolhe o seu Senhor, será escolhido por alguma outra influência ou por alguma outra potência. Não esqueçamos. Por isso o discípulo precisa seguir Jesus e estar com Ele para poder não se deixar influenciar por outras possibilidades, senão a da amizade com Ele. Eu até gostei, podemos nos servir do estribilho que vocês cantaram no final do quadro primeiro. E seria interessante que observássemos o conteúdo cantado, o conteúdo da letra. Queiram fazer isso para nos ajudar com o canto a interpretar o que aqui é exposto. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou
acesso. Eu abro as portas do meu coração e te dou livre acesso, meu Senhor. Mas se não for para Ele que abriremos as portas, será para algum outro tipo de Senhor. Talvez o adversário do Mestre que queremos seguir. Daí a necessidade de fazer uma opção e uma escolha. Ir com Ele para Jerusalém. Sim, William? Vamos para o nosso intervalo, mas antes de ir para o intervalo, eu quero lembrar vocês, nós estamos no ano mariano, e no próximo dia 31, encerrando o mês de maio, aqui no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, nós estaremos rezando as 1000 Ave-Marias, né? Começa às 13 horas, 1 hora da tarde, às 18 horas, coroação de Nossa Senhora e Santa Missa. Se você mora em Curitiba, região metropolitana, venha participar conosco, se não, acompanhe pela TV Evangelizar. Vamos para um breve intervalo. Jesus, neste nome há poder. Jesus, nesse nome há poder. O seu nome é poderoso, sua glória em toda a terra. Há poder no nome de Jesus. Possível, Ele pode realizar. O impossível, Ele pode realizar. O impossível, sim, o impossível. O impossível a nós, Ele pode realizar. O impossível, Ele pode realizar. O impossível, Ele pode realizar. O impossível, sim, o impossível. O impossível a nós, Ele pode realizar. Já estamos de volta, deixa eu ler mais algumas mensagens aqui no Facebook da TV Evangelizar. A Marilene de Souza, ela diz assim: boa noite, sou apaixonada pela obra Evangelizar, estou amando o programa, acompanho vocês de Recife, Pernambuco. A Maria dos Remédios, ela diz assim: estou acompanhando vocês de Picos, Piauí, acompanhando pela TV digital. Adriana Rossi, linda palavra acompanhar e mergulhar na palavra de Deus. Estou assistindo vocês aqui de Jetibá e sou uma associada da obra Evangelizar é Preciso. A Dani também nos acompanhando em Crato, no Ceará. A Vera Aquino nos acompanhando em Fátima do Sul, Mato Grosso do Sul. Tem aqui também a Natália nos acompanhando de Recife. A Fátima nos acompanhando de Laranjeira do Sul, Paraná. Ótimo, William. Vamos retomar. Eu gostaria, ei, telespectador, telespectadora, vocês aqui, William, vamos a uma reflexão que Lucas gostaria que nós assumíssemos. Queira ler o início, por favor, desse nosso versículo, dessa nossa unidade que estamos estudando, o versículo 14, por favor. Ele expulsava um demônio que era mudo. Ótimo. Aí, a cultura do tempo atribui ao demônio esta mudez. Onde há mais maldade? No sujeito em ser mudo ou nos intérpretes que percebiam, chamavam de ação diabólica o bem que Jesus fazia? Onde há mais maldade? Em um ser mudo que precisa de libertação
ou nos outros que interpretaram como ação diabólica o bem que Jesus fizera. A mudez, não havia ação diabólica aí, é limite humano. Agora, interpretar como ação diabólica o bem que Jesus fizera, aí é preciso ser maldoso. Quem é que inspirou estes intérpretes a ler com maldade o bem que Jesus fazia? De onde vem esta forma malévola de interpretar aquilo que era uma fonte de bênçãos? Gostaria que o telespectador compreendesse, e vocês, aqui nós todos. Quem está sob influência ou inspiração do adversário de Jesus, vai fazer as opções do adversário de Jesus. Quem está sob inspiração ou influência do Espírito de Jesus, vai fazer as opções, as palavras, os gestos, vai assumir as escolhas de Jesus. Quase a dizer, façamos nossas escolhas e avaliemos quem é que mais nos influencia. Não é o surdo, não é o cego, não é o paralítico que está amaldiçoado, mas é aquele que inspira-se em critérios malvados para falar, para agir, para escolher. Não sei se me faço entender. Não é tanto multiplicar os exorcismos. Muito cuidado com estes que que se apresentam com esta autoridade. Facilmente querem chamar de ação demoníaca o que é apenas um limite humano. Não é para isto que Jesus veio. Ele veio para libertar o homem de todas aquelas maldades, pois que quaisquer maldades distanciam-nos de Deus. Vamos um pouco mais. A outra tela pode nos ajudar. Podemos ir para a tela número 12. Aqui, isso. É este o versículo que mais nos interessa em toda esta unidade. Vamos observar. Queira ler, por favor, William. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, é porque o reino de Deus já chegou até vós. Parece um mero versículo, mas é aqui que está toda a explicação daquilo que Jesus faz. Vamos fazer uma visita a Êxodo capítulo 8, versículo 15. O William vai até lá, porque agora talvez tenhamos dificuldades para localizar o livro do Êxodo. Se não estamos muito familiarizados, nem sempre chegamos facilmente ou com alguma rapidez até lá. Mas ele já chegou. Vamos observar o que houve. Estamos lá no tempo em que Moisés quer libertar o povo do Egito e o faraó não quer permitir, porque quer manter o povo de Deus sob suas unhas e sob sua escravidão. E daí houve uma série de pragas, usando a linguagem da época. O escritor do Êxodo serviu-se da compreensão que o seu tempo lhe permitia. Observemos o que houve lá, por favor. Êxodo 8:15. Então os magos disseram a Faraó: isto é o dedo de Deus. É a praga dos mosquitos. Houve várias pragas, das rãs, dos mosquitos, das moscas, o rio Nilo que se avermelhou, e uma série de desgraças, para que o faraó percebesse que colocar-se contra Deus era combater a si mesmo. Agora voltemos aqui. Os magos do faraó disseram, é o dedo de Deus, é a ação de Deus. É desta cena e desta experiência e desta narrativa que Lucas se serviu.
Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, o dedo não é simplesmente o dedo aqui. Assim como se fala da mão de Deus, não é a mão divina com seus 5 dedos. Quando se fala que Deus libertou o povo com um braço forte, não é com seus músculos e ossos e sua potência muscular. Não é isso que está a dizer. O que está a dizer? Se a mão é símbolo do poder, o dedo é a habilidade, o instrumento, a orientação. Se é pelo dedo de Deus, se eu ajo como instrumento de Deus, lá onde os demônios dominavam, e eles cedem o lugar para a autoridade de Deus, então é porque o reino de Deus já chegou. É porque Deus é rei aqui neste lugar. Se aqui existe divisão entre nós, e Ele é muito raivoso comigo, que sou rancoroso com Ele, que por sua vez é maledicente em relação a ela, que por sua vez rejeita a Ele, tantas formas de divisão, é sinal que Deus aqui não é rei. Alguém ou o adversário dele é o rei. Reino. Se eu lhe peço perdão e ele me perdoa. Se nós nos reconciliamos e vencemos as distâncias e as amarguras. Se a dor dela dói em mim e eu me aproximo com sentimentos de irmão, e juntos vamos cuidar de um terceiro que está afastado, onde houver experiências de unidade e de amor que reconcilia, então há um dedo, ou uma ação, ou uma força, ou um espírito que atua e nos influencia e nos distancia do que faz mal e nos afasta de Deus. Não se trata de sair por aí a multiplicar milagres, mas de onde formos difundir o bem. Eles cantavam há pouco, eu abro o meu coração, é isso, Joelma, como é que era? Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração e te dou livre acesso, Senhor. Ou eu abro as portas do meu coração e me fecho, ou eu fecho as portas do meu coração e não te dou livre acesso, Senhor. Daí eu farei as escolhas de quem não tem o Senhor por perto. E vou olhar e interpretar as situações com os sentimentos de quem não tem Deus como rei, reino de Deus. Em Marcos capítulo 1, versículo 15, o primeiro anúncio de Jesus é: aproximou-se o reino de Deus. Aproximar-se é chegar, ficar próximo, estar perto. Agora, aqui não diz aproximar-se, diz chegar. Ou seja, o reino de Deus está aqui no meio, não está nas vizinhanças, está no meio, nos ambientes, nas relações, nos corações. Onde o bem é escolhido, onde a verdade é amada, onde a justiça é promovida, onde o perdão é exercido, o rei é Deus. Onde prevalece o contrário,
há mudezas, silêncios, fechamentos, distâncias, escravidões. Não é, pois, uma mera ritualidade exorcística que Jesus fez. O combate e o debate e a controvérsia de Jesus com eles, seus adversários, é porque seu rei não era Deus. Por isso, interpretavam o bem que Jesus fazia segundo os critérios de um outro rei. Vamos mais um pouco, e aqui poderemos ver ainda o versículo 21. Pode ler, por favor? 21 e 22. Quando um homem forte e bem armado guarda o próprio terreno, seus bens estão seguros. Mas quando chega um mais forte do que ele e o vence, arranca-lhe a armadura em quem confiava e distribui os despojos. Parece, aí Jesus está explicando. Imaginemos aquele homem mudo que fora liberto. Quando um homem forte e bem armado guarda o próprio terreno, seus bens estão seguros. O termo usado não é terreno, é quintal, associa a casa, palácio, com o terreno. O que se pode ver aqui, neste caso e nessa situação? Bem armado. Não é só bem armado. O verbo usado por Lucas é armado até os dentes. Não diz até os dentes, mas diz com muitas lanças. Está falando de quem? Do mal personificado na figura do demônio, que não quer entregar seus bens ou sua posse. Aqui no caso, o mudo. Mas quando chega um mais forte do que ele e o vence, arranca-lhe a armadura em quem confiava. Digamos assim, quem confia nas suas riquezas, vai viver das suas riquezas. E um dia poderá perder as próprias riquezas. Quem confia na sua fama, vai viver da sua fama. E um dia poderá perder a fama em quem confiava. E distribui os seus despojos. Está falando de quem? Aqui nós poderíamos fazer uma visita ao Isaías 49, versículos 24 a 26. Vai nos ajudar. O que está acontecendo? Este homem do nosso texto, que sofre de mudez, que se atribuía à ação do demônio, na realidade ele está dominado por alguém bem armado, que confia em suas próprias armaduras e força. Mas há alguém mais forte que vence. O que Jesus veio fazer? Trazer a força de Deus para que os dominados pelo adversário de Deus sejam libertos. É esta a intenção. É isso que ele quer dizer. É por isso nós sempre teremos algum senhor, William. Pode ser o senhor Cifrão, pode ser o senhor Poder, ou pode ser até o senhor Belzebu, ou pode ser o Senhor Jesus. Alguém vai reinar em nós. É o mais forte. É isso que o evangelista pretende esclarecer. Vai mais um pouco. Queira ler, por favor, Isaías capítulo 49, versículos 24 a 26. Por acaso, pode alguém arrancar ao valente a presa? Pode alguém libertar o prisioneiro de um tirano?
Pois bem, assim diz Yahvé: sim, o prisioneiro será arrancado ao valente e a presa do tirano será libertada. Eu mesmo contenderei com aqueles que contendem contigo. Eu mesmo trarei a salvação aos teus filhos. Obrigarei teus opressores a comerem a sua própria carne. Eles embriagar-se-ão com seu sangue como vinho novo. Era o povo de Israel que estava dominado e que estava sob o domínio de um rei poderoso, e aí era a Babilônia. Mas eu serei mais forte. Pode alguém libertar o povo de Israel? Eu farei isso. Palavra do profeta. Aquela promessa se tornou inspiração para esse texto. Agora não se trata apenas de um povo, mas de pessoas que estão sob domínios de forças bem armadas. Mas há alguém mais forte que liberta. É por isso, William, que eu gostaria que você saltasse agora para o versículo 27. E eu gostaria que o telespectador acompanhasse também. Imaginemos que o texto termina aqui. E de fato, numa redação primeira, parece que terminava aqui. Versículo 21, 22. Passa exatamente e imediatamente para o 27. Por favor, William. Enquanto ele assim falava, certa mulher levantou a voz do meio da multidão e disse: felizes as entranhas que te trouxeram e os seios que te amamentaram. Pode ir um pouco mais? Ele, porém, respondeu: felizes antes os que ouvem a palavra de Deus e a observam. Ou seja, agora voltemos as atenções para aqui. Jesus falava de um homem forte, bem armado, que domina, mas vem alguém mais forte, tolhe as armaduras, liberta daquela força. E aí uma mulher se levanta para, entusiasmada, gritar: bem-aventurados os seios que te amamentaram e o ventre que te trouxe. Para referir-se a quê? Em tempos em que se afigurava prevalecer o domínio das potências malignas, eis que há alguém mais forte de todas as potências. E aí a mulher levanta a voz para proclamar: bem-aventurados os seios. Está falando de Maria, já expliquei isso. Mas notemos o versículo que vem a seguir, por favor, William. 28, versículo 28. Ele, porém, respondeu: felizes antes os que ouvem a palavra de Deus e a observam. Voltemos aqui as atenções. Meninos, meninas, William, Joelma, David, todos nós. Eu gostaria que lançassem um olhar no versículo 14 em seguida. E o William vai ler. Versículo 14. 14. Ele expulsava um demônio que era mudo. Ora, quando o demônio saiu, o mudo falou e as multidões ficaram admiradas. Tá bem. Agora vai ao versículo 20. Contudo, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou a vós. Agora vai ao 27. Enquanto ele assim falava, certa mulher levantou a voz no meio da multidão e disse-lhe: felizes as entranhas que te trouxeram e os seios que te amamentaram. E Jesus? Ele respondeu: felizes antes os que ouvem a palavra de Deus e a observam. Gostaria que me olhasse, se possível, telespectador, telespectadora. Eu falo a você e você fala a mim, se possível fosse. Esse último versículo, felizes os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Quem ouve a palavra de Deus pronunciada por Jesus e tentar praticá-la, nunca estará sob o domínio de qualquer outra força, senão a força
de quem é capaz de vencer qualquer potência que poderia nos escravizar. A melhor maneira, William, de não nos deixarmos influenciar pelo adversário de Jesus é ler a palavra, meditá-la e praticá-la. Não há força maligna que nos domine. Entendeu, meninão? Entendeu, telespectador? Leitura orante da palavra nos protege e nos liberta de qualquer influência que nos distancia de Deus. Eu lhe recomendo, sirva-se dela e Deus estará próximo, sempre. É isto. O nosso programa de hoje, terminamos por aqui. Nem sei, William, quando é o próximo, você me ajuda? Próximo programa, dia 6 de junho. Então, o nosso próximo programa, quero lembrar você, como o Dom Peroso já disse, você pode encontrar todos os nossos programas no YouTube. É só você ir no nosso canal do YouTube, digitar TV Evangelizar Oficial. Você vai encontrar ali todos os programas Conhecendo a Palavra e também o programa Lectio Divina, Leitura Orante, com Dom José Antônio Peroso. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Obrigado a você, sócio evangelizador. Através da sua ajuda, que nós podemos espalhar a palavra de Deus por todo esse Brasil. Tenham todos uma boa noite. Obrigado, auditório. Até o próximo programa. Todo joelho se